Por que então é importante falar sobre o fogo, a simbologia do fogo? Porque principalmente se você é alguém que faz um acompanhamento, né, uma análise com base junguiana, você entende já sobre a importância da simbologia, daquilo que vem do inconsciente. E o fogo é um elemento poderosíssimo que pode estar associado ao seu processo. Esteja você consciente disso ou não. Primeiro de tudo, como você pode saber? Como você pode começar a investigar? Observando seus sonhos. Você pode sonhar com ideias que se associam ao fogo ou a qualquer outro elemento. Qualquer coisa que vier nos seus sonhos, eu já falei disso aqui em outros episódios, da importância de anotar os sonhos, porque ali tem mensagens importantíssimas. Todo sonho que você lembra tem uma mensagem que precisa ser recebida e refletida através da consciência. Não à toa você lembra dele. Então, pode ser que, por exemplo, você esteja sonhando com fogo ou tendo algum evento na sua vida, se queimando com frequência, por exemplo, queimando coisas, comida, objetos. Você pode também estar se relacionando com o fogo através do soma, do corpo. Na psicossomática existem doenças, condições físicas associadas ao fogo. A gente pode falar, por exemplo, de inflamações, de uma gastrite e tantas outras coisas. O inconsciente ele é infinito, né? Então não tem muito como a gente encerrar o assunto. A gente vai aqui começar, é só uma pequena pincelada. Então, o fogo ele é esse elemento transformador. Ele já de cara, né, está associado à história da humanidade como esse elemento de transformação que muda toda a nossa história. Quando a gente pensa lá na pré-história, quando os nossos ancestrais conseguem produzir fogo pela primeira vez e, a partir dali, tudo muda. As relações sociais, a relação com a natureza, a relação com a alimentação e tantas outras coisas, né? Então, mitologicamente, a gente tem o momento em que Prometeu recebe o fogo dos deuses. E isso eu estou trazendo aqui essa parte mitológica porque é isso que está por trás, por exemplo, de alguns sonhos que você pode ter. Então, eu vou falar sobre tudo. Quando a gente recebe o fogo dos deuses, a gente ganha o poder dos deuses. Quando o homem, se a gente pensar, né, na evolução biológica, quando o homem consegue produzir e manter o fogo, a gente tem uma transformação biológica a partir daí que vai se dando ao longo dos anos, né? A gente passa a ganhar mais autonomia e poder. Poder sobre outras espécies. A partir desse fogo, a gente começa a desenvolver a consciência, porque o fogo, se a gente pensa no sol, o sol simbolicamente está associado à razão, à lógica. Então, o fogo também se relaciona com a consciência, a lógica, a razão, a criação de uma nova consciência. E aí a gente já traz outro ponto. O fogo associado à criatividade. Por que isso acontece? A gente tem esse fogo quando a gente pensa nas paixões, no desejo, né? Aquele fogo que arde dentro da gente, que a gente muitas vezes associa ao tesão, né? Por que essa relação de alguma forma? Porque lá no início, e isso não sou eu que estou falando, é o Chevalier. Aqui eu estou com o dicionário de símbolos na minha frente para pontuar algumas coisas que eu acho mais interessantes de trazer. E um dos pontos que ele
traz a relação lá no início, na pré-história, primeira vez que o fogo é gerado pelo homem, é pela fricção. E isso tem uma relação com o sexo. Então, o fogo surge por um ato de fricção, como um ato sexual. Olha que interessante. Então, não é à toa que a gente tem muitas expressões que falam sobre isso, como eu acabei de falar, né? O desejo, a atração, nesse contexto sexual, relacionado ao fogo que arde. E tudo isso se relacionando com a alma. É aquilo que nos acende. Muito também existe dessa associação de a gente está vivo porque a nossa chama interior, ela está acesa. É daí que eu parto no episódio anterior, falando sobre o burnout, a queima, quando no movimento inverso esse fogo se extingue, quando ele se queima, a perda da alma. Lá, né, falando sobre o excesso de positividade que não leva à felicidade, mas leva ao esgotamento da alma. Então, o movimento de cura dessa condição de extinguir é recuperar esse fogo, é recuperar a alma, é buscar uma nova forma de acender esse fogo, é buscar novos caminhos de se acender essa alma, acender a vida dentro de você. Quando a gente fala no fogo como elemento de transformação, não só nesse contexto prático que eu trouxe, né, a partir do momento que ele existe, a gente tem uma transformação social, mas ele é um elemento de purificação, de transmutação, de transformação alquímica, simbólica ou não simbólica também. Tudo que passa pelo fogo não sai igual, sai transformado. Então, passar por um processo de burnout ou de qualquer outra condição física, mental ou emocional, né? Mas falando físico, trazendo, como eu falei no início, possíveis doenças que trazem inflamação e tudo mais, passar por esse processo convida aquela pessoa que está sentindo a uma transformação de consciência. Tem uma frase aqui que eu bati o olho, eu não estou lendo exatamente, mas eu bati o olho aqui e me chamou a atenção do livro, do Dicionário de Símbolos, que ele fala assim como o sol, pelos seus raios, o fogo simboliza, por suas chamas, a ação fecundante, purificadora e iluminadora. A gente purifica, na alquimia, a gente purifica pelo fogo, a gente tira, elimina todas as impurezas e fica só o que é essencial. Então, se a gente pega qualquer coisa, inclusive a nossa alma, e passa pelo processo do fogo, a gente pode pensar no burnout, por exemplo, como esse processo de fogo, já que fala, tá embutido no nome, no termo, passar pelo fogo é passar por um processo que tira aquilo que é excedente, tira os excessos, que a gente também já falou no primeiro episódio, e fica só o que é essencial. A gente recupera a alma pelo reencontro dessa alma mais pura. Isso é fecundante porque a gente tem ali uma nova oportunidade de geração de uma nova vida. Uma vida com mais sentido, uma vida com mais significado. Uma vida em que a gente acorda, abre o olho e vê o primeiro raio de sol da manhã e aquilo inspira a ir viver. A iluminação é uma forma de busca daquilo que é elevado
mas é de busca de consciência também. O sol é um símbolo da consciência. Acabei de falar sobre isso aqui, né? A carta do tarô, por exemplo, do sol, muitas vezes a gente fala, né, traduz essa carta como um momento de sucesso, sim, de conquista, sim, mas de ganho de consciência. Depois da lua, a gente chega no sol. Depois do inconsciente, a gente tem o consciente, a consciência. De um lugar, de um novo lugar de mais autoconhecimento. Então, todo esse movimento do fogo, ele pode, principalmente se você, nesse momento, tá de alguma forma se relacionando com esse elemento, de alguma maneira, que eu falei no início do áudio, você tá com uma oportunidade de ampliar consciência. Tudo o tempo inteiro a gente tem essas oportunidades, mas nesse momento é através do fogo da purificação, do fogo da elevação, porque ele também representa aquilo que é espiritual, aquilo que é elevado, aquilo que é puro. Então, um dos caminhos de cura, por exemplo, do burnout ou de qualquer outra condição relacionada ao que queima, ao que arde, ao fogo, é a busca da conexão espiritual, a busca de um sentido mais espiritual para aquilo que você faz com a sua vida. E aí, quando a gente fala dessa reconexão espiritual, eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre busca de sentido, aquilo que te alimenta a alma, aquilo que faz sentido para você fazer enquanto existência. Por que você está aqui? O que te inspira? O que você tem vontade de fazer? Porque eu estou aqui falando de tudo que se relaciona com desejo, né? Fogo, desejo, tesão na vida, tesão em estar vivo, aquilo que te alimenta, aquilo que contribui de alguma forma, que faz sentido para você. Não aquilo que faz sentido, o que faz sentido para você, porque a gente muitas vezes pensa que aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz, não tem valor, não significa nada, porque não é produtivo para o mundo, porque o vizinho, aquele que está do teu lado, acha que aquilo é inútil, aquilo não serve para nada, aquilo não faz sentido. Mas se faz sentido para você, você precisa estimular, você precisa retomar, recuperar aquilo que se perdeu no meio dessa busca pela produtividade, no meio desse excesso de produtividade ou excesso de informação inútil. Voltar ao básico, voltar ao essencial, aquilo que você precisa ter ao seu redor, fazer, realizar, para te fazer se sentir vivendo, ao invés de só existindo em cima da terra. Eu tô falando isso tudo também como uma forma de estimular, de te estimular a refletir sobre, por exemplo, aquilo que você gostava muito de fazer e você deixou de fazer, aquilo que você gostaria de começar a fazer, mas nunca teve coragem. Então, vai investigando, vai buscando. Talvez esse seja o seu caminho de saída criativa desse lugar de queima, de destruição, porque o fogo tem o seu aspecto destrutivo também, como tudo. A gente aqui não pratica a terapia gratiluz, não. Aqui é realidade. Tudo tem o seu oposto, tudo é polar. A gente tem a luz e a sombra. Então, o lado sombra do fogo, o aspecto destruidor do fogo, ele é cruel, ele extingue a alma. E, principalmente, uma coisa que a gente vê muito facilmente por aí, mas talvez não pare para pensar sobre, é que
o aspecto destrutivo é quando a gente se deixa tomar por esses desejos de um jeito inconsciente. É quando você se entrega aos instintos, ou melhor, quando você se permite ser dominada por esses instintos e não reflete, não para pensar. E aí isso leva muitas vezes aos vícios. E tem toda uma espiral aí de questões que podem acontecer, porque aí você pode se sentir culpada, aí começa a virar tabu, aí começa a virar problema, aí você, quando vê, está completamente interditada por esse fogo, que tem como potência a oportunidade de criação, de geração, de fecundação. Então, se você está aqui ouvindo isso, é porque talvez seja o momento de você pegar esse fogo e usar ele para se aquecer, para se iluminar, para se impulsionar, ao invés de se destruir através dele. Purificar e transformar criativamente a sua vida para recuperar o seu poder, para encontrar de volta o caminho que te leva a esse poder recebido pelos deuses, né? Trazido até você dos deuses que te habitam, como no mito de Prometeu, né? Para que você recupere a rédea, o poder da sua vida, de conduzir a sua vida, ao invés de ser conduzida pelo inconsciente, para que você recupere essa força, esse poder, ao invés de só se queimar, e de alguma forma se exaurir através desse fogo. E aí, como que você, especificamente você, vai fazer isso? Aí depende de muitos fatores. Depende do que o seu inconsciente está trazendo, quais as imagens que você está recebendo, qual o caminho que está sendo mostrado para você. Não é aqui, nesse áudio, no meio da internet, que você vai descobrir isso. Cada pessoa é única, cada processo é único. Por mais que tenham elementos em comum, arquetípicos, né, que estão aí disponíveis para toda a humanidade e são criados através dela, cada processo é único. Cada indivíduo é exatamente único. Então, você vai precisar descobrir isso no seu processo, no seu laboratório alquímico, junto com a sua terapeuta. Se você quiser, se você não tiver alguém e quiser, você pode vir conversar comigo. Mas eu aqui só estou trazendo pontuando, como eu disse, começando a pontuar, para você ouvir, se permitir. Esse é o movimento que eu desejo que você faça em todos os áudios. Ouve, se permite ser tocada por esses conceitos, por essas ideias, por essas reflexões, por essas imagens e vê o que ressoa, o que reverbera aí dentro, de alguma forma. Seja do jeito que for, seja um incômodo, seja uma identificação de, nossa, isso faz muito sentido para mim, ou não gostei, tá falando besteira e sai. Isso também é informação, quando você não gosta e quer fugir. Então, vai percebendo tudo isso e vai trazendo isso para o seu processo terapêutico. Minha intenção aqui é contribuir só, não é incomodar, não. A gente acaba incomodando, né? Tem assuntos que são incômodos, mas a ideia é contribuir. Então, ouve, na verdade, né? Vê o que faz sentido para você, que, quem sabe, vai te ajudar a recuperar a tua alma. E aí a gente retoma o assunto do fogo no próximo episódio. Eu não tenho me apresentado, né, no início, mas eu sou Ana Carolina, eu sou terapeuta junguiana e esse podcast mudou de nome desde que eu decidi retomar e ele não se chama mais Psique Plena. Todo esse conteúdo foi condensado, eu juntei em uma temporada, é a primeira temporada, e agora a gente está aqui sob o nome
à parte. As partes em você são convidadas para essa conversa e a gente, de pouquinho em pouquinho, vai mergulhando nesse seu universo interior, nessa conversa à parte de todo o caos da internet. E é isso. Bem-vinda!